continente indomável, um país que, além de lindo, é assustador. Não estamos falando da selvageria humana, mas sim da mãe natureza. Aqui, a natureza não somente dita as regras, como também as muda muito rápido. Rápido demais para qualquer humano conseguir acompanhar. Bem-vindos à Austrália, o Éden e o Inferno em um só lugar. Existe uma imagem que vendem ao mundo sobre a Austrália, uma imagem de praias douradas, cidades vibrantes como Sydney e Melbourne, onde a vida pulsa com uma segurança quase utópica. É a imagem de um povo sorridente, de um paraíso moderno no hemisfério sul. Mas essa imagem, essa promessa de tranquilidade, é apenas a fachada. Não que a Austrália não seja um paraíso aos nossos olhos, mas ela também é o saguão de entrada de um edifício colossal e selvagem, um convite que esconde a verdadeira natureza do que existe por trás da porta. Porque a Austrália, que a maioria conhece, a Austrália habitada, representa meros 5% de uma massa de terra que parece ter sido esculpida por um deus caótico e impiedoso. Os outros 95%, bom, aquilo é outra história. Uma história escrita com fogo, veneno e dentes. Para entender a Austrália, é preciso primeiro entender a sua solidão. Por mais de 40 milhões de anos, este continente-ilha flutuou à deriva, um laboratório biológico isolado do resto do planeta. Uma arca de Noé que seguiu seu próprio rumo evolutivo, e o resultado foi uma terra de superlativos, uma mescla de floresta, deserto e praias. Comecemos pelo coração pulsante e árido desta nação, o Outback, o deserto australiano. Com 5,6 milhões de quilômetros quadrados, localizado no que se costuma chamar de interior da Austrália, é um lugar onde a própria paisagem tenta te matar. Um oceano de terra vermelha sob um sol que não acaricia, mas sim castiga, empurrando os termômetros para além dos 50 graus Celsius em algumas ocasiões do ano. A paisagem aqui quase não muda, e os animais que aqui habitam já se habituaram ao clima seco. Diante de um cenário tão brutal, a fauna que sobrevive aqui não poderia ser nada menos que extraordinária. O isolamento geográfico forçou a vida a se adaptar de maneiras bizarras e muitas vezes letais. Entre as rochas, pode-se encontrar a taipan do interior, a serpente que está no top 3 das mais letais do mundo. Sobreviver a uma picada é considerado um verdadeiro milagre. A taipan pode chegar a medir 2,50 metros. Sua coloração varia de marrom a cinza com faixas de outras cores, o que torna sua identificação para amadores como nós mais difícil. Por isso, no deserto australiano, a regra é clara: se avistar alguma serpente, qualquer que seja, fique longe, pois se uma taipan o atacar, provavelmente você não irá sobreviver. Mas no deserto, o perigo também está bem diante de nossos olhos, como é o caso do dingo, um cão selvagem que pode nos parecer dócil e brincalhão, porém tem um comportamento feroz e agressivo, principalmente com humanos. Carnívoros, os dingos podem atacar sem aviso prévio. A maior cerca do mundo foi construída para manter esses animais longe dos assentamentos humanos. Chamada de Dingo Fence, essa cerca foi colocada de pé em 1980. Até os dias atuais, patrulhas a revisam para fazer reparos e continuar a medida de proteção contra esse canídeo. Na Austrália, as coisas escalam rápido demais, e não é somente no deserto que o perigo habita. Se no resto do mundo uma lagartixa é um pequeno réptil inofensivo que come insetos na sua parede, na Austrália ela pode ser um goanna. Goanna é um termo guarda-chuva que faz referência a lagartos monitores, abrangendo cerca de 30 espécies. Algumas delas podem passar de 1,5 metros e pesar cerca de 90 quilos. Eles têm uma predileção por carniça, mas podem atacar humanos se sentirem ameaçados. O perigo são 3: glândulas de veneno encontradas na boca, presença de bactérias na saliva perigosas para humanos e uma cauda forte que mais se parece com um chicote. E as aranhas? Por aqui elas são bem comuns, principalmente as gigantes. A aranha caçadora, ou huntsman,
com suas pernas longas e sua velocidade assustadora, pode ter até 30 centímetros de diâmetro. Seu veneno não é fatal para humanos adultos, apesar de causar muita dor e febre. Porém, para crianças, pode causar danos mais sérios. Agora vamos para os campos. Sim, esse lugar maravilhoso também tem seus vilões. Iniciaremos com o ícone nacional, o animal que é o cartão postal do país, o canguru. A imagem que temos é de um marsupial saltitante e esperto, quase inofensivo. Mas atenção, isso é erro. Um canguru vermelho macho adulto é uma montanha de músculos com mais de 1,80 m de altura e pesando 90 quilos. Eles são geralmente pacíficos, mas territoriais, e se sentirem ameaçados, o instinto de luta assume. Suas pernas, projetadas para a propulsão, se transformam em pistões capazes de desferir um coice que pode quebrar ossos ou causar hemorragias internas. Suas garras nas patas dianteiras, usadas para equilíbrio, se tornam navalhas, e eles são inteligentes. Existem inúmeros relatos de cangurus atraindo cães para a água, segurando-os com os braços musculosos e afogando-os deliberadamente. O vídeo do homem que deu um soco em um canguru para salvar seu cachorro viralizou pelo humor, mas a realidade por trás daquela cena era uma luta de vida ou morte. Mas o canguru, por mais perigoso que seja, ainda parece uma criatura deste mundo. O mesmo não pode ser dito do casuar. Encontrado nas densas florestas tropicais do Nordeste, o casuar é um eco de uma era pré-histórica. É o que aconteceria se um avestruz e um velociraptor tivessem um filho. Chegando a 70 quilos e quase 2 metros de altura, essa ave, que não voa, é classificada como a mais perigosa do mundo. Seu temperamento é tímido, mas imprevisível. Se encurralado ou protegendo seus filhotes, ele ataca. E seu ataque é a definição de letal. Ele pode correr a 50 km por hora, saltar a 1,5 metro de altura e sua arma principal é uma garra de 12 centímetros no dedo interno de cada pé. Uma adaga de queratina afiada como um bisturi. Um único golpe de um casuar pode perfurar órgãos e causar uma morte rápida e sangrenta. Não é um animal, é um dinossauro que sobreviveu ao tempo. Se os grandes animais te assustam com a força bruta, os pequenos te aterrorizam com a bioquímica. A Austrália é o epicentro mundial das criaturas venenosas. Escondida em galpões, caixas de correio ou debaixo de móveis, está a Latrodectus hasseltii, um tipo de viúva negra muito comum na Austrália. Tão comum que as farmácias locais vendem o antídoto para seu veneno de forma rotineira. Afinal, a toxicidade do mesmo é altíssima, podendo ceifar uma vida humana, principalmente de crianças, caso o atendimento seja negligenciado. Pior do que ela, temos a aranha-teia de funil de Sydney. Agressiva, territorial e equipada com presas tão poderosas que podem perfurar um sapato de couro ou uma unha humana. Seu veneno, uma das toxinas mais complexas e de ação rápida do mundo animal, ataca o sistema nervoso humano com uma eficiência brutal, causando espasmos, dificuldade respiratória e, em minutos, a morte. O macho mais venenoso vagueia durante o verão em busca de uma parceira, o que significa que ele pode acabar no seu sapato, na sua piscina, na sua casa. Um antídoto existe, mas é uma corrida contra o tempo. E claro, a taipã do interior não é a única cobra perigosa nessas terras. A Austrália abriga 21 das 25 espécies de cobras mais venenosas do mundo. A cobra marrom oriental, responsável pela maioria das mortes no país, é nervosa, rápida e frequenta áreas povoadas. Seu veneno causa coagulação sanguínea generalizada e colapso rápido. Citamos acima que a taipã do interior estava no top 3 de cobras mais venenosas do mundo. Pois bem, a cobra marrom oriental e a Hydrophis belcheri, uma serpente marinha, compõem o pódio junto com ela. Agora, sabe onde essas 3 espécies são encontradas? Pois então, na Austrália. Sobre a Hydrophis belcheri, também conhecida como serpente do mar de Belcher, ela habita outros oceanos além da costa australiana.
A título de curiosidade, não existe um antídoto para a picada dessa serpente. Sua vida pode ser salva caso o atendimento seja rápido e um coquetel de outros antídotos tenha a sorte de ser aceito pelo seu corpo. A porcentagem de sobrevivência a essa serpente é menor que 1%. Lembre-se, na Austrália, o oceano é o capítulo final do livro do Apocalipse. As praias paradisíacas são patrulhadas pelos 3 tubarões mais perigosos para o ser humano: o tubarão-tigre, o cabeça-chata e o rei indiscutível, o grande tubarão branco. A Austrália tem o maior número de ataques de tubarão a humanos não provocados do mundo. Além do crocodilo de água salgada, o maior crocodilo do planeta, que também habita por lá. Ele está presente em praias, rios e mangues espalhados pelo país. Sua mandíbula é a mais poderosa do reino animal, cerca de 3.700 PSI. Mas a ameaça no mar australiano muitas vezes não vem na forma de um predador gigante. Ela vem em pacotes pequenos e mortais. O polvo de anéis azuis, uma criatura do tamanho de uma bola de golfe, exibe seus anéis iridescentes quando ameaçado. É um dos últimos avisos que você receberá na vida. Ele contém tetrodotoxina, um veneno para o qual não existe antídoto e que pode ceifar a vida de 26 adultos em uma pequena dose, paralisando a vítima enquanto ela permanece totalmente consciente, incapaz de respirar. Nas águas rasas, camuflado perfeitamente entre as rochas, espera o peixe-pedra, o peixe mais venenoso do mundo. Pisar em um deles injeta uma neurotoxina através dos seus 13 espinhos dorsais, desencadeando uma dor tão insuportável que foi descrita como pior do que a dor do parto. E flutuando como fantasmas na água estão as águas-vivas. A box jellyfish, ou vespa do mar, com tentáculos que podem chegar a 3 metros de comprimento, possui um veneno que ataca o coração, o sistema nervoso e as células da pele simultaneamente. Agora, me conte se você ainda teria coragem de mergulhar nas águas australianas. Eu com certeza não. Afinal, a Austrália é verdadeiramente assustadora. Deixe seu like e se inscreva. Muito obrigado por ficar até o final. Fui!